Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua presença, Senhor. Se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui, Senhor. Estamos aqui por Tua causa. Queremos Te cultuar, Senhor. Queremos Te entregar o nosso melhor. Queremos, Pai, que o Senhor seja bem-vindo nesse lugar. Esse lugar é Teu, Senhor. Toma esse ambiente, toma nossos corações, Senhor Deus. Toma nossas vidas, Pai. É o que eu Te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Eu queria repetir o versículo 13, que Paulo lhe fala: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Aqui Paulo está trazendo uma orientação para a igreja de Coríntios, dentre outras orientações e palavras aqui que ele entregou, falando sobre que nós somos vasos de barro, falando sobre tribulações, aquilo que Deus pode fazer através da vida dele em nós. Só que Paulo aqui, ele tenta trazer para esse povo também um ambiente e um coração voltado para a fé. E aí sobre isso eu quero falar com a igreja, sobre fé. Paulo aqui no versículo 13, ele dá destaque a uma frase que diz assim: eu criei, por isso eu falei. Eu criei, por isso eu falei. Aqui Paulo, ele está mostrando que aquilo que ele professa é resultado daquilo que é gerado dentro dele. É resultado daquilo que foi plantado na vida dele. Então, porque ele creu, assim ele professa a palavra. E ele continua aqui no versículo 13: nós cremos também, por isso também falamos. Então a fala do cristão precisa ser um resultado de uma ação de fé que age dentro do nosso coração. E se for ao contrário, se nós não cremos, também não falamos. E é tudo isso que o inimigo quer, que o diabo ele quer, que você não creia, porque se você não crê, você não declara. Se você não crê, você se cala. Se você não crê, a fé não entra no seu coração para que você possa declarar. Por isso é importante você declarar. Por isso é importante você encher o teu coração da palavra, porque vai ser isso que vai fazer com que o teu interior seja modificado e você comece a falar aquilo que Deus mandou você falar. Você comece a fazer e ter as atitudes que Deus mandou você ter. A fé, ela modifica as minhas convicções humanas e terrenas, trazendo vida ao meu espírito. E é isso que Paulo também está querendo destacar aqui. São essas ações de fé que vai trazer no teu espírito a mudança, que vai trazer a transformação e vai trazer vida para você. Assim como Paulo, ele creu e falou, que nós possamos também, através da palavra, crer e falar. Ele destaca aqui também, diz assim, no versículo 11: e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Uma coisa muito interessante, porque a fé, ela muitas vezes vai se tratar de mortificar aquilo que está dentro de você, para que você possa ver a vida que Deus vai transformar no seu interior. A fé muitas vezes envolve você mortificar as tuas convicções, mortificar os nossos achismos,
modificar aquilo que a gente construiu durante a nossa caminhada, durante a nossa vida, para dar um novo passo de confiança no Senhor e ver Deus agindo através da fé. A fé que ela é construída através da palavra, através da mortificação daquilo que tenta abafar o nosso ser e trazer à existência a nossa carne. E Paulo lhe fala, eu preciso mortificar a minha carne para que eu possa manifestar a vida em mim. E a fé, ela é capaz de fazer isso. Nesse sermão eu queria destacar 4 pontos que eu creio que são importantes para que nós possamos não só nutrir essa fé, mas desenvolvê-la cada vez mais e declarar essa fé em nome de Jesus. Porque a fé, a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. E quando a gente manifesta a nossa fé através das palavras, estamos diante do Senhor, trazendo à existência aquilo que não existe. Então, sempre que você tiver com o seu coração precisando de uma palavra de Deus, precisando de um norte do Senhor, precisando de um renovo do Senhor, você precisa se apegar a nutrir no teu coração uma fé que seja inabalável e não guarde essa fé somente na sua mente, mas que você também possa falar a palavra de Deus. O primeiro ponto, para que a gente possa desenvolver essa fé, porque essa fé, em primeiro lugar, ela é um dom de Deus. Não é você que é cheio de fé, não é você que é muito bom, não somos nós que somos maravilhosos, não, mas é algo que Deus plantou em nosso coração, mas é algo que precisamos desenvolver através da palavra. E o primeiro ponto para que a gente possa desenvolver essa fé é saber quem é Jesus. Saiba quem é Jesus, porque a fé, ela pode ser manifesta de várias formas. O mundo, ele fala sobre várias formas de manifestação de fé. Tem músicas que falam que a fé não costuma falhar. Os irmãos devem conhecer. Que a fé não costuma falhar. E eu acrescento que a fé em Jesus não falha. Porque o nosso Deus, ele é infalível. A fé que o homem tem nas coisas terrenas, elas podem falhar. A fé que o homem tem na sua sabedoria, ela falha. A fé que o homem tem na economia, a economia ela pode quebrar. A fé que o homem tem na sua sabedoria pode dar errado em algum momento. Mas a fé que você nutre em nome do Senhor Jesus, essa fé ela vai te levar para um lugar mais alto. Assim como foi falado aqui pelo Anderson, na passagem de Êxodo, que Moisés ele não queria subir sem a presença do Senhor. Não queira fazer nada sem você manifestar, sem você viver e sem você andar por fé em Deus. Porque nós somos movidos por essa fé no Senhor. Por crer que Deus está nos conduzindo a cada dia. A vida de Jesus se manifesta em nós quando tomamos atitudes de fé. Abra comigo em João, capítulo 10, versículo 9. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. E agora quem é Jesus? E ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Primeiro ponto, Jesus ele é a porta. Você quer manifestar uma vida de fé em Jesus? Entre pela porta que é o próprio Jesus. Meu filho uma vez me perguntou o que seria esse significado de porta, por que Jesus é a porta, e eu expliquei para ele, porque a porta ela separa um ambiente de outro, e Jesus ele é aquele que tem poder para tirar você de um ambiente e levar para você para um ambiente completamente diferente. E agora ele fala aqui, eu sou a porta. Se você quer ter uma vida de fé, uma vida transformada pela fé em Jesus, você precisa entrar por essa porta, entrar nesse caminho, entrar na presença de Jesus. Não há outra forma de você nutrir essa fé, não há outra forma, não há como, não são os livros que vão fazer com que você aumente a sua fé, mas buscando a presença e entrando por essa porta, através da palavra, através da caminhada com Jesus. Ele é a porta que vai te levar para um ambiente, talvez do medo, talvez um ambiente do temor, talvez um ambiente de incertezas,
para te levar para um novo momento de fé, para que você veja as coisas acontecendo na sua vida, para que você creia que o Senhor é suficiente na sua vida. Em João, capítulo 10, versículo 10 ainda, ele fala: eu vim para que tenham vida, na parte B, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A fé, ela gera vida no seu coração, e é isso que Jesus quer fazer na sua vida também. Ele fala: eu vim para que vocês tenham vida. Se você está aqui, você vai receber nessa noite mais da vida de Jesus, para que você possa sair daqui mais fortalecido ainda, porque Jesus, ele não quer que você fique da mesma forma que você entrou, mas que você veja que não haverá barreiras diante de você, se você crer e entrar por essa porta, para que Deus ele possa modificar primeiramente o teu ser, e a cada dia você vai conhecer quem Jesus é, não só nas Escrituras, mas quem Jesus é na sua vida, no seu lar. No versículo 11, ele fala também, João capítulo 10, eu sou o bom pastor. Nós precisamos crer que Jesus está nos conduzindo. Precisamos crer e entregar o nosso caminho a Ele. A Bíblia fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Aquele que quer manifestar a sua fé em Jesus precisa entender que é Ele que nos conduz. Ele é o bom pastor. Podem haver muitos pastores, mas Jesus, Ele é o único, que Ele é o bom pastor. E aquele que anda por fé precisa crer que Jesus está em todas as áreas da sua vida e vai te conduzir. Cada vez que você entrega a Jesus a sua vida e cada área você deposita aos pés de Jesus, você obtém cada vez mais confiança e Ele vai te conduzindo. O bom pastor vai te levando. Talvez você esteja desorientado. Peça agora orientação para o bom pastor, porque Ele vai encher o teu coração de fé e Ele vai te dar segurança para que você possa caminhar. O bom pastor, ele está aqui nessa noite para transformar o nosso coração mais um pouco, para que a gente possa sim olhar para Ele e falar: eu não estou sozinho, eu tenho fé, eu sei que o Senhor vai mudar a minha situação, eu não sei o que você está passando, mas Ele é a porta, Ele veio para que você tenha vida, e Ele é o bom pastor. Ouça o bom pastor e siga, olhe para o bom pastor. Esse é o primeiro ponto. Saiba quem é Jesus. Agora o segundo ponto. Crie um ambiente de fé. É importante, é necessário a gente conhecer Jesus, mas nós precisamos ser um agente ativo para criar na nossa vida um ambiente de fé. A fé que o próprio Jesus depositou em nossos corações, agora nós precisamos desenvolver essa fé e que os nossos ambientes sejam tomados pelo Espírito da fé, a fé que emana do nosso Senhor. Nós precisamos declarar na nossa casa, em nosso trabalho, no nosso caminhar, uma confiança e um sentimento de fé em Jesus. E isso é um processo. Isso é uma caminhada com Jesus. Em João, capítulo 11, do versículo 40 a 45, se puder ver para mim. João 11, do 40 a 45, a Bíblia ela vai falar sobre Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Lázaro já estava morto há dias, e já não havia mais esperança. Mas Jesus ele se apresenta como uma solução. Jesus ele se apresenta diante daqueles homens, e aquele ambiente era um ambiente de total luto, de total falta de esperança. A ponto de chegarem até Jesus e falarem: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o Senhor fala: eu sou a ressurreição e a vida. Então no versículo 40, o Senhor Jesus ele fala assim: não te disse que se creres, verá a glória de Deus? Crê ao princípio. E ele continua: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças eu te dou, porque me ouviste. Versículo 42, aliás, eu sabia que sempre me ouves,
mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Versículo 43, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Agora você vê como Jesus se comportou naquele momento para que houvesse um ambiente de fé. Em primeiro ele fala o que? No versículo 42, eu sei, Senhor, que me ouves, mas disse para que creiam. Ou seja, ele já sabia que Deus ouvia, ele já tinha convicção em Deus, mas era necessário falar, não somente crer, mas falar a palavra, para que um ambiente de fé naquele lugar fosse gerado. Não adianta você guardar só a palavra para você. Não adianta você somente achar que Deus pode fazer, que vai fazer, eu acho que Deus vai fazer. Mas você precisa no seu coração criar um ambiente de fé e declarar essa palavra e dizer, Senhor, eu creio no meu coração, mas eu vou dizer que em nome de Jesus, eu confio em Ti para que o Senhor me traga essa resposta que eu preciso. Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, mas eu quero profetizar sobre os meus filhos, que eles vão provar da Tua glória, que eles vão ter uma vida abençoada, que eles não vão se perder, ou que o Senhor, ou que eles vão se encontrar no Senhor. A fé que você tem dentro de você, nós precisamos manifestar essa fé, e que na nossa casa, em qualquer ambiente, a gente possa criar um ambiente de fé. Talvez no seu trabalho tenha algum ambiente se formando, um ambiente contrário, mas cabe a cada um de nós, no ambiente que a gente estiver inserido, criar esse ambiente de confiança e de fé. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas quando você declara a palavra, você muda esse ambiente, você traz uma nova realidade. Jesus, ele declarou a palavra de fé, ele deu a ordem e o ambiente foi transformado e houve ressurreição naquele lugar. Ele bradou em alta voz, Lázaro, sai para fora. Ele não precisava dar esse comando com a sua voz, ele é Deus, ele faz do jeito que ele quiser, mas ele falou a palavra, ele deu o comando, ele falou conforme a palavra, e nós precisamos também declarar essa palavra. Nós precisamos também falar, problema, vai embora. Enfermidade, eu declaro que eu estou curado em nome de Jesus. Crise, eu declaro que você não vai me abafar, você não vai me interromper, porque Jesus está no meu caminho, porque Jesus já deu a palavra de ordem, porque Jesus já falou, levanta-te, sai desse lugar, sai desse túmulo, sai desse lugar de morte e venha para um lugar de vida. Crie esse ambiente de fé, onde você estiver. E o terceiro ponto, dê a cada dia um passo de fé. É importante a gente não ignorar os pequenos detalhes. Dê a cada dia o seu passo de fé. Talvez você, em algum dia, acordou com alguma tristeza e nós precisamos combater essa tristeza. Se você acordou com algum sentimento, você fala, Senhor, hoje meu dia vai ser uma bênção. São pequenas ações de fé que vão gerar grandes resultados na sua vida. Talvez aconteceu, você recebeu alguma notícia, você viu o noticiário, aconteceu alguma coisa na sua família, viu alguma informação que não foi boa. Muitas das vezes a gente recebe aquilo ali e se fecha na tristeza, e não é errado você ficar triste, a gente fica triste com notícias ruins, com problemas, mas quando a gente se fecha e se cala e não dá um passo de fé, uma pequena atitude de falar, Senhor, eu estou triste, mas eu confio que o Senhor está conduzindo essa situação. Eu tenho paz em Ti, Senhor. A Tua palavra me traz paz, a Tua palavra me traz segurança.
quando você começa a declarar essas palavras, você vai ver que a cada pequeno passo de fé que você dá, Deus vai te enchendo cada vez mais e você vai ver grandes coisas. Talvez aquilo que você está esperando que seja muito grande, aquela bênção, aquela resposta, que você olhe e seja muito grande. Talvez você ache que não seja nem para você, mas a cada passo de fé que você der, a cada dia confiando no Senhor, ouvindo a sua palavra, obedecendo a sua palavra, você vai ver que esse gigante ele pode cair. Porque não é pela sua força, mas é pela fé que o Espírito Santo faz sobre nós. É pela fé que a gente pode manifestar através daquilo que a gente fala, através daquilo que a gente crê, e a gente declara essa palavra. Em Mateus capítulo 17, acontece uma história que tem um jovem, um menino que é endemoniado, e os discípulos, eles não conseguiram expulsar aquele demônio, e o problema é levado até Jesus. É Mateus 17, do versículo 14 ao 20. Pode abrir. Então aqueles discípulos, eles vão até Jesus com o problema, e eles falam, não conseguiram, enfim, estou parafraseando também. E Jesus ele faz uma crítica, e ele fala nessa geração incrédula. Mas os discípulos, quando Jesus ele expulsa esse demônio, eles fazem uma pergunta a Jesus e perguntam, mas como o Senhor conseguiu, como foi possível que isso acontecesse? Porque a gente não conseguiu expulsar esse demônio. E ele fala assim, olha, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem dizer para este monte, retira-se daqui e vai para lá. E nada para vocês será impossível. No versículo 20. Abre no versículo 20, por favor. Ele fala, nada para vocês será impossível. Versículo 19, perdão. É o 20 mesmo, né? Perdão. É no final. Isso. Exatamente, Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Agora um detalhe importante, ele fala de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus ele pode operar pela sua misericórdia, ele opera pela sua misericórdia. Às vezes até na nossa falta de fé, pelo seu amor e misericórdia, o Senhor pode operar em nossas vidas. Mas ele nos ensina a declarar a palavra de fé. A gente precisa começar com as pequenas ações. O grão de mostarda pode parecer pequeno, mas são pequenas ações que se transformam em coisas grandes. Porque o grão de mostarda, quando é plantado, ele se transforma numa árvore muito grande, numa árvore enorme. E é assim a fé diante do Senhor Jesus. Quando a gente começa com as pequenas atitudes, em certo momento você vai ver que Deus vai te usar para que grandes montes sejam removidos. O Senhor ele fala, você vai dizer para este monte. O Senhor ele não fala, o Senhor vai dizer para algum monte, ele fala para este monte que está diante de você. Talvez você esteja nesse momento com um monte diante de você, com alguma situação que é um monte, que é uma coisa enorme, que você não veja a possibilidade. Mas o Senhor fala, tenha pequenos passos de fé, comece a semear com esse pequeno grão de mostarda, e você vai chegar a grandes níveis na minha presença, e você vai ver grandes coisas sobre a tua vida. Não despreze as pequenas sementes, pois elas te darão grandes colheitas. São pequenas sementes que vão trazer grandes colheitas, pequenas atitudes de fé, de confiança, de obediência, que vão trazer grandes coisas sobre vocês e sobre nós. Há umas 3 semanas atrás, eu comecei a sentir uma dor forte aqui no meu abdômen. Eu já sabia que era cálculo renal, porque eu já tinha tido isso 2 vezes. E comecei a sentir aquela dor. Tive que ir na emergência, tomei soro, tomei medicação. E aquela dor, ela até diminuiu um pouco, mas ela não passava, era uma dor constante, já estava me incomodando muito. Fiz a tomografia e realmente era um cálculo renal.
e tinha um tamanho de 5 milímetros, meio centímetro. E aí, no dia seguinte eu fui ao médico e aquela dor não passava, tive que tomar analgésicos bem fortes para conseguir dormir, e demorei muito para dormir. E fui no médico no dia seguinte, levei os exames, falei com ele, e ele falou, olha, esse cálculo ele vai sair, tá? Mas está quase ali no limite, vai te incomodar um pouquinho, mas ele vai sair. Né? Não beba tanta água assim, porque senão isso vai pressionar a sua bexiga, vai te machucar, mas beba água que ele vai sair. Tá? Eu vou marcar para você, aliás, vou marcar não, eu vou te passar uma ultrassonografia para você fazer amanhã, porque ele falou comigo. Eu fui para casa com essa dor, e isso vai entristecendo você também, né? Porque você vai ficando prostrado, você não consegue fazer nada, eu não conseguia ficar em pé direito, eu não conseguia ficar sentado. Quando eu deitava, virava de um lado para o outro, ficava com dor. Não conseguia pegar minha filha, que tem 7 quilos, não conseguia pegar ela, porque doía muito, me incomodava demais. E mais uma noite com dor, sofrendo e tomando analgésico forte, enfim. No dia seguinte, eu nem estava querendo ir fazer a ultrassonografia, estava com aquela dor lá dentro, só queria ficar deitado. E a minha esposa falou, ele não passou para você a ultrassonografia? Vai lá fazer essa ultrassonografia. E eu falando, eu tô com essa pedra aqui, eu tô sentindo ela aqui, o que eu vou lá, eu pensando, o que eu vou fazer ultrassonografia? Ela falou, vai fazer essa ultrassonografia, ele te receitou, vai lá fazer. E eu fui lá na clínica fazer a ultrassonografia, e tô lá, né, sentindo um pouco de dor ainda, sob efeito de analgésicos. E quando eu fui fazer a ultra, e ela conversando comigo ali, e eu pedindo, Senhor, que essa pedra esteja perto de sair, já próximo da bexiga, Senhor, me ajuda. E ela tá, olha, não tem pedra nenhuma aqui não. Tô procurando, essa pedra já deve ter sido expelida já. Não, mas calma aí. E eu pensando, o médico falou que eu ia sentir, que ia incomodar esse negócio. Não é, essa pedra não é possível que ela saiu. Deus me curou. Deus me curou disso. E ela falou, não, toma mais água, vamos fazer de novo. Aí eu tomei água, fiquei mais meia hora lá, e fui lá. Ó, realmente não tem mais nada aqui não. Então você expeliu essa pedra. Foi o Senhor. Eu não expeli, foi nada. E eu saí de lá e falei, Senhor, eu não tenho mais nada. E eu sentindo um pouco de dor ainda. Mas, Senhor, eu estou curado, não tenho mais nada. Eu liguei para o pastor Pedro e falei com ele. E falou, meu filho, então é isso, vou começar a orar com você. Aí quando ele começou a orar comigo, já comecei a sentir um alívio imediato. A dor, ela passou completamente. Eu falei, Senhor, muito obrigado, Senhor Deus. Eu sei que eu estou curado, isso foi embora. Eu não sei como essa pedra foi embora. Eu não expeli, com certeza. Mas o Senhor mandou essa pedra embora. E glória a Deus por isso. Amém? Para aplaudir o Senhor. Amém. Aleluia. E tem mais um detalhe. Quando eu cheguei em casa, e eu estava lá, aí, enfim, fiquei lá com a minha esposa, com a minha filha e tal. Eu fui deitar e comecei a sentir a dor de novo. E aí é que está a questão também. Porque muitas vezes a gente dá uma palavra de fé, mas a gente vê a circunstância vindo novamente. Você declara a palavra de fé e você vê o indício do problema ou da questão acontecendo de novo. E aí a tendência é se entristecer e achar que Deus não fez. E aí começou a ver aquele sentimento, mas eu falei assim, eu falei, Paloma, eu estou sentindo de novo essa dor, mas eu declaro que eu estou curado em nome de Jesus. Essa pedra não está mais aqui, eu estou curado, não tem mais nada em nome de Jesus. Eu fui dormir, a dor passou e eu não senti absolutamente mais nada. E é assim que Deus faz. Pequenas atitudes. Eu estava lá, chateado, com a dor, triste. Minha esposa falou, vai lá, vai fazer isso lá. E eu fui, e olha o que Deus fez na minha vida. Foi um cálculo renal, não é algo extremamente complexo, mas nem sempre o que Deus vai fazer na sua vida vai ser algo complexo, mas vai ser algo que você precisa para aquele momento. Uma necessidade, uma urgência, uma resposta rápida. Deus, ele atua. E quando você declara em fé a palavra, você vai cada vez mais se enchendo de esperança. E quando você enfrentar situações que são mais difíceis, Deus vai te dar mais capacidade para que você tenha força e diga, eu já passei por aquilo, agora eu vou vencer mais essa situação, eu vou passar por isso, porque o mesmo Deus que fez lá, Ele vai fazer aqui e Ele vai continuar fazendo. Amém? Por isso, não esmoreça e valorize cada passo, cada semente que Deus colocar de fé no seu coração e plante essa semente. Amém? E o quarto e último ponto para a gente encerrar
profetize a palavra de Deus. Em Ezequiel capítulo 37, ele fala que Ezequiel ele foi levado no espírito para um lugar, um vale de ossos sequíssimos. E ali Ezequiel ele fala sobre a situação: passei pelo vale, eu rodeei o vale, os ossos estavam sequíssimos. Essa é a palavra de Ezequiel. Ele identificou ali aquele cenário de total destruição, de morte. Mas o Senhor ele fala para Ezequiel para que ele profetize. Ele fala: você crê que é possível esses ossos reviverem? Que haja vida sobre esses ossos? Ele falou: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Ele falou: então você vai profetizar. Porque não basta só saber, você precisa profetizar a palavra. Ah, eu sei que Deus pode. Então Deus fala: profetiza. Abre a tua boca agora. Assim como Paulo falou: crie, por isso eu falei, por isso eu profetizei. E ali Ezequiel ele profetiza a palavra do Senhor. Quando profetizamos, conseguimos enxergar com os olhos da fé o que Deus preparou para nós. Então quando Ezequiel ele profetiza a palavra, aqueles ossos começam a tomar forma humana, começa a se levantar, e a carne vai entrando nos músculos, enfim. E aparecem agora não somente ossos, mas vários corpos, porque não havia espírito ainda. Mas agora Ezequiel ele consegue visualizar aquilo que ele não via. E é assim que nós precisamos agir com os olhos da fé. Quando você profetiza com os olhos da fé, você já começa a visualizar aquilo que Deus vai fazer. Você já começa a ter o entendimento e ver o que Deus vai começar a fazer na sua vida. Talvez ainda não aconteceu, mas você vai começar a ver com os olhos da fé. E agora Deus fala mais uma vez para Ezequiel: profetiza agora que o Espírito sopre sobre essas vidas. E Ezequiel, obedecendo mais uma vez, profetizou sobre esses corpos. Quando profetizamos segundo a palavra, Deus traz à vida aquilo que Ele preparou para nós. Talvez você esteja ali vendo a terra prometida, aquilo que Deus preparou para você, mas ainda está muito distante. Deus fala para você nessa noite: profetiza, porque eu vou trazer a vida agora. Profetiza, porque agora vai se tornar real sobre a tua vida. Você não só vai ver, mas você vai entrar, mas você vai usufruir, porque eu preparei para você. E assim, quando ele declarou a palavra, profetizou, agora já não eram mais corpos, não eram mais ossos, nem corpos, mas era um grande exército que tinha se levantado. E ali Ezequiel pôde ver o Deus que faz coisas impossíveis. E eu creio que você vai ver nessa noite um Deus que faz o impossível sobre a sua vida, sobre tudo que você colocar a sua mão, sobre o direcionamento do Espírito Santo. Deus vai fazer prosperar, Deus vai trazer a existência, Deus vai fazer com que você veja grandes coisas. Não importa as tuas circunstâncias, o que importa é que Deus falou: profetiza a minha palavra, e Deus vai fazer infinitamente mais. Creia e veja, profetize e tome posse. Romanos capítulo 4, versículo 17 diz assim: Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. É esse o poder de Deus que nós conhecemos e que você vai ver sobre a tua vida. Cada dia que você caminhar em fé e em confiança, Ele vai trazer à existência aquilo que talvez você nem imaginasse que ia existir. Ele vai trazer à existência como sempre existiu e como se as coisas sempre existissem. Mas não, foi o próprio Deus que trouxe a vida sobre você. Amém? Creia em nome de Jesus nessa palavra. Não deixe de profetizar, não deixe de crer, porque Deus ele pode fazer infinitamente mais sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Aplauda bem forte ao Senhor.